Então, aqui só a título de informação, mais de 700 unidades, vamos ter mais quase 4.000 pessoas aqui, muito em breve morando aqui na cidade. Imagine isso, a quantidade de carros que vai aumentar aqui. Então, gostaria de saber se o município ele tem algum projeto relacionado, por exemplo, à mobilidade urbana aqui no centro, a respeito dessa situação específica e outras mais também que nós temos aqui no município. Obrigado. Obrigado, Eduardo. Pessoal, sim, só um minutinho, já chamo. Pessoal, como que funciona a construção do plano diretor? Hoje nós temos um apanhado de informações internas e nesse momento, qual que é esse momento que nós estamos? Acolhendo as informações internas. Então é importante a colocação do Eduardo ali, quando ele expôs a preocupação dele, né? E o plano diretor é justamente isso, é a gente definir como que a cidade vai crescer, quais serão as nossas prioridades, né? E hoje, muita gente pontua, a prefeitura aprovou 300 unidades, 400, 500, 1.000 unidades em tal lugar. Mas assim, por que a prefeitura aprovou? Porque está na lei, é um direito daquele cidadão, daquela empresa, daquele empreendedor, requerer a construção de tantas unidades. Então esse é o momento, olha, aqui nós não vamos querer mais a expansão urbana. Então é o plano diretor que sugere, é o plano diretor que autoriza, que fala o que pode e o que não pode. Então esses apontamentos da população, a participação no plano diretor é muito importante para a gente definir, olha, aqui a gente não quer mais empreendimento, aqui sim, a gente pode, vamos colocar as indústrias nesse ponto da cidade, os empreendimentos vamos colocar perto da BR, porque já fica pronto. É isso que a gente vai definir aqui hoje. Então esses apontamentos, Eduardo, é muito importante, mas não dá para te responder nesse momento. Por quê? Porque a gente está nessa fase de coletar informação. Nós já temos as informações internas, agora nesse momento a gente está coletando as informações externas, justamente para entender o anseio da população. O que está bom, o que não está, o que a gente vai mudar, entende? Então a gente está fazendo esse compilado de informação para a partir de agora, quando acabar as audiências públicas, a gente começar a construir, através desses apontamentos, o que é bom e o que é ruim, o que a gente vai ter que melhorar, o que vai continuar, o que a gente vai mudar. Beleza? Então eu vou chamar o próximo aqui. Gente, coloquei. Vamos fazer esse exercício. A ideia do plano diretor é criar esse exercício com a sociedade. Vocês estão aqui. Esse é o mapa do zoneamento, é o mesmo da Guarapiranga, igualzinho, só muda as cores lá, se vocês forem olhar. O amarelo é onde está adensado. É aonde que é o ideal para fazer atividade multifamiliar. É aqui, ok? Lote 250, aproveitamento. Mas, nossa, Clécio, mas é o mesmo lugar que tem muita gente, onde tem descimento, onde as ruas são estreitas e não dá para circular. E aí? É incógnito, tá? Mas o gestor lá, Marcelo, em 99, 2000, não olhou. E agora? Agora tem que olhar, né, Marcelo? Olhou, ou não imaginou que o crescimento viesse tão rápido assim, né? E aí, pensem, porque nas manchas, nesses tons, esse verde é o mesmo, né? O verde lá é onde nós temos que a previsão era de baixo adensamento. Até pode colocar condomínios verticais, mas vai ter que ter um alto custo de compensação ambiental. Assim como acontece aqui, e hoje não está prevista a autorização de habitacional ao longo da rodovia. Tem esse exercício que todo mundo precisa fazer, né? De olhar, precisamos ofertar moradia digna e diminuir as ocupações desordenadas, tá? Mas hoje eu tenho, para ordenar o território e ter um bom aproveitamento, essas manchas amarelas, tá bom? Que são as menores, né? Inclusive do mapa de zoneamento. Então é isso que a gente precisa construir de forma coletiva. Qual é a solução de não trazer habitação multifamiliar em lugares que a gente não tem e quais são as contrapartidas que a gente pode ofertar? Tá. O plano diretor surgiu como uma possibilidade, rever talvez um terminal próximo à área central para desafogar o transporte público do centro. É um exercício, que é isso que a gente precisa dentro da discussão do plano diretor hoje. Quais exercícios técnicos e quais são as demandas da população para que
aquilo que a gente tem visto mais. O Marcelo é o próximo, que eu quero, ele vai aproveitar e vai emendar um pouco do que eu falei, tenho certeza. Obrigado, Marcelo. Bom dia a todos, eu sou Marcelo Mota, eu trabalho na Secretaria de Meio Ambiente, também estou presidente da Associação de Engenheiros e Arquitetos da Psirica, e eu só queria fazer uma adição às coisas que foram faladas aqui. Eu acho que o plano diretor é o momento também de se falar assim, o que eu não quero, sabe? É o momento de você assim, apontar para o futuro e dizer, eu não quero aquilo, eu não quero esse modelo. Então, as pessoas não podem se omitir e depois virem cobrar de alguém. Toda vez que você não leva a sua opinião, você delega para um terceiro, certo? Toda vez que você se omite de apontar aquilo que você quer, você delega para alguém falar por conta dele. Então eu acho também que o plano diretor é um momento de falar, não, eu não quero isso, certo? Apontar para frente. Agora, pontuando o que o Clécio falou, citou meu nome, eu acredito o seguinte, na 2001, eu acredito que o modelo de crescimento estava baseado, vou usar uma linguagem técnica, em outro modal. Ele estava baseado em transporte público. E hoje nós temos muita coisa crescendo a nível de transporte individual, justamente por uma falha do governo estadual e metropolitano, e não prover o serviço público de transporte adequado, e que gera esse tipo de impacto que o Edu citou. Porque se eu tivesse 700 apartamentos de baixa renda que tivesse uma estação no metrô do lado, você entendeu que não tinha carro na rua. São coisas que o planejamento mostra, que quando você cruza opções erradas lá atrás, elas podem, no presente, elas se refletem em problemas. E eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem de discutir essas coisas. Obrigado. Obrigado, Marcelo. Tem mais inscrito aí, pessoal? Acho que tem. Não? Pode vir. O ideal é você vir aqui, que veio todo mundo. São 2 minutos e meio. Seu nome e o bairro que você mora. Gente, eu acho, não sei se todos acompanharam, eu sou o Gustavo, morava perto do fórum e hoje eu falo sobre cárcere na infância e na adolescência. Existe uma coisa chamada NBA. A gente tem projetos na NBA de patrocínios a partir dos 5 anos de idade. Quando a gente fala de patrocínios de menores de idade, a gente fala de uma estabilidade financeira e uma melhor qualificação das pessoas. E aí a gente consegue ter a partir de um patrocínio bom, desde muito pequeno, e um amadurecimento, eu digo, uma pessoa lúdica, não uma pessoa infantil, a gente consegue um Brasil mais rico. Quando a gente fala de patrocínios no esporte, quando a gente fala sobre emancipações. O ano passado eu tomei muito veneno de rato, porque eu cheguei na puberdade com 5 anos de idade, e eu estava chegando nos 20 anos infantilizado por grupos de terreiro na cidade, ou grupos sociais na cidade, como vocês preferirem. Eu acho, existe, hoje com 30 anos, eu tive inúmeras experiências, e sei de inúmeras religiões e movimentos. Eu sei que a cada minuto no Brasil formam quadrilhas, e eu sei que a cada 10 anos formam uma ideia coletiva de algum intuito. Quero que vocês reflitam sobre emancipações e sobre patrocínios. E além disso, pessoas maiores que estão sofrendo algum tipo de marginalização,
fazer um projeto agrícola. Eu acho que o Gilberto, na minha infância, tinha algumas pessoas que iam para Aparecida do Norte, não era, Gilberto? Fazer promessa de ficar 1, 2 anos em jejum, correto? E aí fazer um projeto agrícola junto com contratos dignos de jejum e agrícola. Eu acho a melhor forma. Obrigado, Gustavo. Pessoal, mais alguém quer fazer algum apontamento? Por favor. Obrigado, doutora. Leve o nosso abraço aí ao OAB. Então, bom dia, meu nome é Mirella, eu sou advogada, faço parte da comissão do meio ambiente da OAB, mas eu estou falando hoje individualmente, não em particular, eu estou representando a instituição. O que nós recebemos, enquanto advogados, representando essa comissão, são várias reclamações a respeito de implantação de empreendimentos habitacionais. Foi mencionado um próximo aqui, onde era a Granja Tupi, onde foi invocada essa questão da viária. Nós temos conhecimento de outros, até maiores, e que estão sob júdice, estão sendo objeto de ação civil pública. Mas eu não estou aqui para falar no mérito dessas ações, só estou dizendo que essa questão, problemas viários, problemas infraestrutura e tudo que envolve o pensamento tem chegado até nós. E muitas pessoas acreditam que a OAB vai resolver. A OAB não tem toda essa força, toda essa autonomia, a necessidade justamente desses movimentos, dessas atuações, dessas audiências públicas, onde devam ser ditas claramente aquilo que a gente aprova e aquilo que a gente desaprova. Então, como disse o Marcelo, é o momento de dizer não para aquilo que não queremos. Essas questões de saúde, de ampliação de área verde, de educação, não necessariamente precisam ser o motivo específico da revisão, porque essas são questões, direitos fundamentais e que dizem respeito a vários conselhos, a várias entidades, ONGs, ao poder público, ao executivo, legislativo. Eu acho que no plano diretor, o que tem que ser mais detidamente discutido é a parte urbanística, porque ele foi criado para isso mesmo. Então, em relação a esses empreendimentos habitacionais, de acordo com aquilo que nós recebemos e discutimos, eles deveriam ser desaprovados, porque o município não tem condições suficientes para atender a esse adensamento que no momento é visível só de uma parte, mas nós temos outros muito maiores e que virão, com certeza, caso sejam aprovados, virão em número muito maior. Eu estive, como falei para o doutor João, pesquisando na internet sobre matérias vinculadas pela prefeitura e vi que haverá também audiência pública a respeito do plano diretor de turismo. E vi que uma das discussões é a respeito do interesse que o município tem em ser um município de interesse turístico. Para que isso aconteça, eu creio que, na verdade, isso será impossível de acontecer caso o plano diretor permita a implantação desses empreendimentos habitacionais de grande porte. Para que o município seja de interesse
turístico, ele não poderá ter mais que, por exemplo, 200 mil habitantes. O que provavelmente ocorrerá em máximo 5 anos, um aumento além desses 200, caso esses empreendimentos habitacionais existam. Então, existe divergência entre a vocação do município, que é de ser um município turístico, não vou dizer agrícola, mas mais turístico, e o que está acontecendo na cidade. Me parece que o que está faltando nessas audiências é abordar diretamente essa questão, a questão da especulação imobiliária. Pronto? Então, por enquanto, essa contribuição. Obrigado, doutora, pela contribuição. Pessoal, mais alguém quer fazer algum apontamento? Então tá bom. Agora a gente segue conforme Gostaria de o fazer uma programa. pergunta ao Clécio, né? Clécio, você falou sobre o formulário. Eu gostaria de saber, e a preocupação também, acho que seria bom dizer, até que momento vai ficar no ar esse formulário para envio de sugestões? Ele fica até o processo todo, até quando a gente tiver o material do texto base já em debate. Aí a gente para, porque o texto já está... Tem uma previsão para essa data? Não, a gente tem, como eu disse no início, alguns dias que a equipe técnica vai sentar, discutir as próximas etapas e a gente vai sempre postando as informações através de cartazes, taxas, etc. Muito obrigada. Não. Vamos lá então? A gente tem trabalhado nos nossos encontros essa metodologia, né? Hoje a gente vai fazer, a estrutura um pouco menos dinâmica aqui na Câmara, mas a gente vai se ajustar para fazer esses debates em pequenos grupos. Quando a gente permeou o olhar sobre as estruturas do nosso território a partir do ponto do mapeamento geográfico, a gente tem como intuito fazer com que pessoas que têm pontos semelhantes por habitar, por viver em lugares com certas características, opinem sobre essas características e quais são seus anseios para esses lugares. Assim também como funciona a dinâmica de você ter pessoas de diferentes pontos de vista nesse mesmo grupo, tá? Portanto, a forma com que vocês vão se organizar é livre. O que a gente vai pedir hoje é o seguinte: você pode até não ser um morador desses locais que a gente indicou, mas você é um frequentador da área central, você executa atividades aqui dentro, você usufrui da área central, você trabalha em equipamentos públicos que estão aqui na região central, então você é alguém que faz uso desses espaços aqui na cidade, que você faz uso desses lugares. Então todo mundo que faz uso, a gente só está pedindo para a equipe técnica, que somos nós, que estamos lá diretamente ligados com o plano, que não faça parte dessa discussão, tá bom? Os demais fiquem à vontade de fazer isso. Essa técnica é o SWOT, que ele vai identificar as forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Aquela moça de laranja que eu esqueci o nome, a Luciana foi bem positiva quando disse: olha, legal, mas vamos também olhar por aquilo tudo que a gente tem, como a senhora apontou aqui agora há pouco, que a gente tem um perfil e uma característica para turismo, mas será que temos a vocação? Vamos olhar para isso. Então são pontos que a gente tem voltados a oportunidades, mas também não aproveitados. Então a dinâmica funciona dessa forma. Vocês vão olhar por questões de forças que o município tem, fraquezas, oportunidades e ameaças. As meninas, é ótimo, né? O pessoal da equipe técnica vai distribuir para vocês as fichinhas para vocês preencherem, tá? O que a gente precisa? Que nas oportunidades, ok? Que eu vou entregar um papelzinho específico, só vamos lembrar a cor, que eu já tenho, é verde ou verde mesmo, né? No verde, nós vamos expor, vocês podem fazer isso de forma coletiva ou individual, por conta desse espaço de hoje, tá? Vocês precisam apontar para a gente o que a gente tem de bom, mas não está aproveitando. O turismo pode ser um ponto de vista a olhar, né? A gente tem e a gente está sabendo ofertar os serviços de turismo de forma satisfatória. Ameaças, é o azulzinho mesmo, né? É o azulzinho, ameaças. As ameaças é o que está atrapalhando a gente ter essa cidade ideal, a sua cidade ideal, ok? A cidade ideal do seu grupo. O que está faltando? Na verdade, perdão, o que está ameaçando? Lembrando que a ameaça é exatamente semelhante ao que eu disse agora. Nós temos hoje o prestador de serviços, que é a Sabesp, a Enel,
né, que são vinculados ao órgão estadual. Temos uma legislação de mananciais que precisa de ajustes, e esses ajustes são feitos pela Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo. Então são segmentos que a gente pode interferir, mas não agimos sozinho. Então são forças que estão pressionando a gente e a gente precisa lidar com eles. Então, no caso dessas ameaças, apontar quais são as nossas ameaças, tá? O amarelo, o amarelo são as forças. O que a gente tem tá bom e só precisa melhorar. Esse está sendo feito, ok? A gente só precisa fazer alguns ajustes. Então isso tá legal, tá bom. E o não é branco hoje, é branco hoje, né? É branco. São as fraquezas. O que a gente não está dando conta de jeito nenhum, que é o nosso problema, que é o nosso tendão de Aquiles, tá? O que está fraco, o que não está dando certo, o que não funciona, o que precisa melhorar. Então a dinâmica funciona. Você pode colocar a quantidade de oportunidades no papelzinho verde, a quantidade de ameaças que você quiser no papelzinho azul, a quantidade de forças, azul não, é vermelho. Isso, eu lembro que tinha uma cor diferente. Eu vou mudar aqui na tela, tá? O vermelho são as ameaças, tá? Vou colocar agora. As forças e as fraquezas, tá? Então, o que a gente tem feito isso? Vou dar um exemplo da semana passada, lá no pessoal do Ponto Verá. Falaram do problema da rodovia. Mas ela é o problema? É, mas ela também é a solução. Então, olhar para o mesmo fato, sempre do ponto de vista negativo, mas também sempre olhando também do ponto positivo. Ok? Temos a dificuldade de mobilidade no centro? É um ponto negativo. Mas temos um centro que abastece a parte mais dinâmica da área urbana do município. Então funciona em alguma parte. Então notem que sempre há alguma coisa em vantagem e desvantagem. Você pode usar o mesmo tema e colocar ele nos 4, mas também pode colocar os temas diferentes. Tudo bem? Vamos tentar fazer grupos. Quanto mais grupos... acabei não explicando a dinâmica. Pessoal, do tempo a gente não falou, mas quando a gente entrou estava com problema de internet, mas a reunião está sendo transferida pelo Facebook, não é isso? Desde o início, tá bom? Funciona o seguinte, eu já coloquei aqui, não vou explicar de novo. Qual página? É a nossa? É da prefeitura. Bom, a partir de agora, quantas horas são? 10h39. Então a gente consegue fazer em 40 minutos. Tem sido rápido, viu? A gente vou colocar 40 minutos hoje. Tá? Então são até as 11h10, 11h20. 11h20. Até 11h20 todo mundo escreve. Vamos suscitar aí, vamos aproveitar o tempo, dialogar e fazer o preenchimento das filipeiras. Daí em diante, cada grupo vai ter uns X minutos de apresentação. A gente não fala os minutos agora, porque vão primeiro vocês reunirem. A gente conta quantos grupos foram formados e aí a gente divide o tempo de fala de acordo com o número de grupos. Ok? Tudo bem? Pode ser? Entendido? Compreendido? Alguma dúvida sobre a metodologia? E aí no final da apresentação vocês definem. Pode vir todos os 5 aqui, pode vir um só, pode vir 2, pode vir 3. Todo mundo tem X minutos para falar e apresentar suas percepções do que foi discutido no grupo. Ok? Então, nossa previsão é acabar por volta de 12h20, ok? Meio-dia e 20. Senhores munícipes que são eleitos representantes do povo, farão também a discussão através das fichinhas, por favor. Tá bom? Obrigado. Pessoal, então é isso. Agora vamos formar alguns grupos aí, 4 pessoas, e aí a gente faz essa discussão conjunta. E aí se vocês puderem se organizando aí, a cada 4 pessoas, e aí vão pontuar qual que são as ameaças, pontos fortes, pontos fracos, sugestões. As cadeiras aí, pessoal, se vocês quiserem melhor, elas viram, tá? Elas viram de 3 em 3 aí, quiser virar elas. Bora.
Pessoal, lembrando que nós, da equipe técnica, que o pessoal que está em pé, ó, se tiver dúvida, vocês chamam que a gente vai nos grupos e explica melhor, tá? A gente está circulando. Vocês podem perguntar, tirar dúvidas sobre a metodologia, tá bom?
Pessoal, por questão de ordem, cada grupo terá 15, vocês também entram com grupo, cada grupo terá 10 minutos para fazer a exposição, tá? O que decidiram? 10 minutos, são 5 grupos, 10 minutos, 10, 12 minutinhos, 10 para fazer e 2 minutos para finalizar, tá bom? 12 minutos.
Pessoal, precisamos finalizar 10 minutinhos, por favor. 10 minutinhos, 9, 10 minutinhos para vocês finalizarem as fichinhas aí, tá bom? Para a gente começar as apresentações. 10 minutos e 2 minutos para concluir, tá bom? Pessoal, tem mais 5 minutinhos aí para acabar. E como que vai funcionar a dinâmica daqui para frente? Então vocês vão eleger um grupo aí que vai expor os pontos fortes, os pontos fracos, aquilo que vocês querem demonstrar, o que foi compilado aí no grupo de informação, tá bom? Então tem mais 4 minutinhos aí para acabar.
Pô, Giba, não deu pra segurar, não tinha que mandar aquela foto pra esse lado. Eu falei pra minha mãe, o Giba tá com saudade. Ela pegou e apareceu com três, tá ligado? Eu também tava com vontade de ficar eu vou ter que mandar, depois eu vou mandar foto pra ele. Cada dia era de um grupo diferente, né? Aí a gente fazia minha mãe fazia 150 salgados por dia, 15 minutos, tem dia que não faltava. Não, né? Eu vou falar pra ela, quando quiser, fala pra ela, mas ela é o plano aqui. Ela tá falando muito. Falou, né? Ela só faz mas continua do mesmo jeito. A massa continua falando para esquecer o cabelo, não. Não tem nada a ver com isso. Olha o salário aqui na máquina. É assim também, Pessoal, tudo definido, quem são as pessoas que virão aqui. Ó, nós entendemos que são 10 minutos é o limite máximo. Aqui na televisão a gente vai colocando um negocinho aqui, ó, para vocês se organizarem. Não é uma ditadura, mas é para que os grupos se organizem quanto ao tempo. Tá bom? Não, tirei não. Então a gente vai dar os alertas, tá, senhores? Ó, de 5 minutos, que é metade do tempo, de 2 minutos, um quarto, 1 minuto e aí termina, tá bom? Pra vocês não perderem o fio da meada, tá bom? Quem é o primeiro grupo? Quem se voluntaria para os seus primeiros? Tem um grupo lá do fundo, que tem o Ariel, tem o pessoal, tem a senhora da OAB, tem aqui que tem o Grasma na frente, tem aqui que é a moça aqui, ou o grupo dos munícipes que estão com o cargo legislativo. São os vereadores. Por livre e espontânea pressão do senhor secretário. Bom dia a todos. Bom dia. Nós adotamos aqui
aqui algumas questões, e aí é importante também observar a apresentação de vocês também, porque muitas coisas não estão faltando em um e é sendo acrescentada no outro, e por isso que é importante essa dinâmica, né? Nós colocamos aqui, vocês estão no verde, nós colocamos aqui a questão da exploração da nossa área verde, né, na nossa cidade, de forma sustentável. Nós temos parques na cidade que estão desativados, que nós poderíamos aproveitar para fazer com que as pessoas possam ter acesso, para também dar aula também na questão ambiental, né, da orientação ambiental para a nossa população, para quem possa nos visitar. Nós temos trilhas nas cidades que estão desativadas, tem espaço de cachoeira que não é todo mundo que conhece na cidade, nossa cidade também tem cachoeiras. Então tem várias questões que nós temos, mas a população da nossa própria cidade não conhece. Explorar tudo isso. Políticas públicas de incentivos fiscais, né, para também trazer empresas não poluentes para a nossa cidade. Nós temos uma área que é destinada para a instalação dessas empresas, onde precisa adequar até a legislação, né, secretário? Por conta das mudanças na legislação estadual, precisa adequar aqui também no nosso município para promover isso. A exploração do turismo, né? Para todas essas situações que nós estamos aqui, porque nós estamos do ladinho da capital, a maior metrópole do nosso país, e nós não exploramos isso, né? Todo esse povo que está lá em São Paulo, nós estamos aqui do ladinho e nós não sabemos explorar para que toda essa população de São Paulo, nas divisas, possam acessar aqui as nossas riquezas naturais. Também nós temos, que tem alguns itens que nós vamos citar aqui, que quando ela é problema em uma área, ela é a solução na outra, né? Falando da mobilidade urbana, nós sempre falamos aqui politicamente, né, tanto na Câmara com a gestão pública, que sempre foi pensado de fazer um anel viário na nossa cidade, e nós não temos isso. Nós temos alguns trechos da cidade que tem essa benéfice, né, que é quem quer acessar aqui, por exemplo, da estrada da Psirica para a Regis Bittencourt, ainda sobe pela a Via Mandu, cruza aqui pela Avenida Niterói e a 9 de Julho e chega na Regis. Mas quem precisa cruzar, por exemplo, lá para Embu-Guaçu, quem precisa acessar outras áreas da cidade, tem que passar pelo centro. Isso é muito ruim, isso acaba ocasionando muito trânsito na nossa cidade. Ontem mesmo eu atendi uma pessoa lá no Parque Paraíso, que ele veio de ônibus. Ele veio lá da região de Santa Júlia, desceu aqui perto do pronto-socorro, e para ele retornar, ele queria vir aqui perto do pronto-socorro para pegar o ônibus de volta. Só que como ele não conhecia a cidade, para ele pegar o ônibus de volta, ele o ônibus não passa lá, o ônibus passa aqui. Ele vem lá do São Marcos e já entra direto e já vai embora. Então assim, essa questão da mobilidade nossa também, ela é deficitária porque ela não abrange a região central toda. Então é só um lado que é utilizado como mão única, a outra também. Então a nossa cidade ela sempre está por falta dessa mobilidade mais ampla, nós não temos condição de fornecer mãos duplas em alguns sentidos, né? Então é ruim para quem, principalmente para quem está chegando na cidade aqui que não conhece a região, se mobilizar, se movimentar na cidade. Isso acaba trazendo transtorno também e acaba até saindo daqui com as multinhas, né? Também no vermelho aqui nós citamos algumas preocupações nossas, né? Em relação às invasões, os loteamentos irregulares, as empresas poluentes, os aterros, os botaforas, os desmatamentos, os descartes irregulares de resíduos. Isso nos preocupa muito porque nós temos nós temos também o descarte irregular de resíduos, né? Muitas nascentes sendo
degradadas, aterradas, e nós também dependemos de um trabalho mais eficiente, né, da nossa fiscalização e tudo mais. Uma outra situação que nos preocupa é a questão da segurança pública, né? Nós temos uma deficiência, precisamos olhar com carinho para essa área, porque se nós passarmos por vários bairros da nossa cidade, tem muitas casas para alugar, casas à venda, e tudo isso é por conta da falta de emprego na cidade, é por conta da insegurança pública, né? Então são fatores que têm trazido preocupações para a nossa cidade. Na questão da área, na questão amarela, nós colocamos aqui o cuidado com a nossa área verde, né, para a gente explorar também que é necessário. As nascentes e leitos dos rios precisa ser também observado. A área rural, que tem uma área rural muito grande na nossa cidade, né, que precisa também ter esse olhar, implementar alguns projetos na nossa área rural, dar condição de trabalho para os nossos produtores e nas áreas para implantação de empresas não poluentes, para gerar emprego e renda, como eu citei, nós temos que é as margens ali da Reis Bittencourt, né? Uma vez que você consegue criar um anel viário, isso também tem que ser bem estudado, porque de repente você vai dar condição de ter acesso a outras regiões que não podem ser exploradas, né? Você passa um anel viário perto de uma vegetação que tem que ser mantida, de repente aquele acesso ali pode desencadear em situações de exploração indevida, né? Então tudo isso precisa ser bem estudado, bem pensado, para também não trazer transtornos para a gente futuramente. Na área branca, que são as ameaças, nós citamos aqui alguns aspectos. A nossa mobilidade urbana, né, que tanto do tráfego de veículos como de pessoas na região central, a acessibilidade que é bem deficitária na região central e nos bairros, né? Eu citei até um exemplo aqui, que tem municípios que as calçadas, elas se mantêm no nível das ruas. Então, quem tiver que andar na calçada, vai andar na calçada sem aquele monte de degraus, né? Degraus maiores, menores, onde o proprietário ele só pode construir o acesso de rampa ou de aclive ou de declive do seu muro para dentro, a calçada se mantém no nível da rua. Então, assim, são questões que vale a pena discutir, né, secretário? Porque, assim, nós temos bairros sendo criados, né, que podem ser implementados já numa legislação nova, né? Então, tudo isso a gente pode melhorar. Também nós observamos nos bairros moradores que não fazem suas calçadas e que a prefeitura acaba sendo cobrada, né, sendo uma obrigação do proprietário. Não sei se a gente também pode, nesse sentido, trabalhar uma legislação para que a prefeitura de repente possa fazer e cobrar de IPTU, não sei, pensar algo assim para avançar, porque se ficar só empurrando para lá, empurrando para cá, não resolve o problema. Então, para que a gente possa pensar nesse sentido, de trazer um aspecto mais bonito para a nossa cidade, para os nossos bairros. Então, isso aqui tem mais uma página da parte branca aqui. Então, na nossa cidade também nós não temos para a nossa juventude ensino técnico, né, gente? Nós comentamos aí, nós precisávamos pensar em questão de ensino técnico, né, para os nossos jovens, para os adultos também que queiram aí se qualificar profissionalmente, né? Não é só trazer empresa para cá, mas também ofertar o ensino técnico, né? Tem que ser algo casado, né, para que as empresas também tenham, seja mais um incentivo de vir para a cidade. Nós conhecemos empresários na cidade aqui que tem uma dificuldade de ter mão de obra aqui da cidade. Então, quando você não tem um ensino técnico, não tem uma mão de obra qualificada na cidade, as empresas são praticamente obrigadas a trazer só mão de obra de fora. Então,
empresa paga os salários dos seus funcionários, mas vão gastar tudo fora daqui. Tá bom? Então, já finalizando aqui, na região central, nós também precisamos ver a questão na área de esportes, né? Quando a gente fala de lazer, também na área de esportes precisamos implementar projetos aí voltados para a nossa juventude, para o incentivo do esporte, que nós também não temos na nossa cidade. Alguns que funcionam muito por conta das próprias lideranças, né, que se organizam para realizar. Nós precisamos ter algo mais efetivo. Na região central também nós citamos aqui a questão do crescimento desordenado dos camelôs. Então, em termos de acessibilidade, tem calçada que não passa duas pessoas, tem que esperar uma para depois vir a outra. Tem umas correntes ali que eu sempre fui contra. Tem um agente de trânsito ali orientando os pedestres para... Você conhece as correntes lá, também só uma pessoa passa, não passa a segunda pessoa. Então são várias questões nessa situação da mobilidade, tanto na região central como nos bairros. E também um outro problema na nossa cidade é a questão dos pontos de enchentes e alagamentos. E nós precisamos também desenvolver projetos para sanar, porque todo ano é a mesma história. Se aproximou o período de chuva, nós que, acho que não sei se a grande maioria aqui não sofre com problemas de enchentes e alagamentos. Mas você imagina uma pessoa que mora numa região que, quando escurece, já não consegue dormir, de preocupação de sua casa encher. Então, secretário, precisamos pensar aí em solucionar esses problemas de enchentes que temos na cidade. Ali eu falo do Parque Paraíso exclusivamente, porque tem a região da 9 de julho ali, que choveu 5 minutos, uma chuva mais intensa já causa alagamentos ali, as famílias têm um transtorno enorme ali e precisa ter um olhar diferenciado. Outras regiões, ali no Colégio do de Maio, várias regiões que sofrem com isso, então nós precisamos resolver também, tá bom? Então, agradeço a oportunidade e estou aqui representando também os demais vereadores, Gilberto Gil e Guilherme Marcos. Obrigado, bom dia. Obrigado, vereador, pela rica contribuição aí. Obrigado mesmo. Pessoal, agora vamos para o próximo grupo, convidar. Pode? Por favor. Olá, bom dia, meu nome é Carolina. Nós somos do bairro da Lagoa, né? Então a gente vai colocar aqui o que nós pensamos. A gente veio em grupo também porque a gente acredita muito que o coletivo que faz a diferença, né? A gente vê que aqui poderia estar lotado de gente, sem lugar para sentar, para falar. Mas se nós que viemos, nós, né, esperamos ter representatividade com relação a isso. Então, no Ângulo Verde a gente colocou, com relação ao bairro, do projeto do Rodoanel, que antes tinha aquele projeto da Marginal, né? Porque a gente acredita que se for aquela alça aqui, o acesso pelo Crispim, também não se pensou como vai ficar João Rodrigues de Moraes, que daí todo o acesso, né, mobilidade, acho que vai parar ali naquele momento. A gente colocou hoje também para aproveitar as áreas, né, do meio ambiente, tanto o turismo para essas áreas rurais, né, quanto para o turismo religioso no município, e da gente utilizar os espaços públicos que existem. Lá no nosso bairro tem poucos espaços públicos, que são só da área da educação, escola municipal e escola estadual, mas que a gente possa, moradores, munícipes, por exemplo, utilizar lá na escola Álvaro a piscina, a quadra, lógico, de forma organizada, né? Mas que a população possa utilizar esse espaço. A gente colocou também a questão do parque ecológico, né? Que está lá no mapa turístico, ele está lá o espaço, mas a gente não consegue ocupar por uma questão de segurança. Eu vou lá, né, às vezes a gente vai lá dar umas voltas a cavalo, alguém vai lá de bicicleta, mas você tem que ter horários específicos, você tem medo de ir talvez em alguns horários, né? E para acontecer de uma forma organizada, e ter também estrutura para isso, ter lá essa questão da segurança, ter lá
você comer alguma coisa, né? Você tem uma parada, você tem um banheiro, né? Você não tem um banheiro para utilizar no parque, daí acaba, né, ficando tudo aberto ali. A gente colocou da regularização fundiária nos espaços que já estão estabelecidos, né? Que lá antes eram áreas maiores, 5.000 metros, depois passou para 1.500 metros, e a gente tem espaços que estão estabelecidos há muito tempo. Eu sei que já tem processos, né, de regularização fundiária, mas que se continue, né, nesse sentido dos espaços já estabelecidos. Então a gente colocou isso como as potencialidades, né, que já existem. A gente colocou como a coleta seletiva no bairro, né, em dias específicos. Se começou, parou, aí parou, continuou, enfim. Eu acabo pegando a minha coleta e trazendo para a prefeitura, que também sou servidora, então lá tem os espaços. Não todo dia eu ando com o meu lixo no carro, literalmente, né? Então isso também incentiva a questão da sustentabilidade, do lixo ir para um lugar que ele possa ser utilizado em um lugar, né, adequado. A gente colocou de estruturar o parque ecológico, já falei, né? E a gente também colocou de uma potencialidade de provocar a participação popular, né? Porque nós que estamos aqui, por exemplo, né, de chegar para o seu vizinho, para o seu familiar, para o seu amigo, para o seu conhecido, olha, entra lá no site, né, já que você não conseguiu vir, entra no site, dá lá a sua opinião. Então, essa provocação da participação popular não tem jeito, é muito importante. Estão me ajudando? Apoio moral, apoio moral. A gente colocou no vermelho, né, a questão, já falei, do acesso à Rodanel Crispim, que dificultaria muito a mobilidade. Eu não sei como poderia ser feito isso, porque eu não sei se daria para, né, o Geraldo falou, como é que vai largar lá as ruas, né? A gente colocou das invasões, ocupações irregulares, do crescimento desordenado e da questão do IPTU muito caro. A gente sabe que o IPTU também na cidade é calculado por várias questões, mas a gente tem o IPTU no bairro, que ele é, né, pela sua extensão, enfim, por outras questões, ele é bem mais caro que outras áreas. E a gente tem menos serviços públicos também. Aí no amarelo, a gente colocou ampliar a unidade de saúde de referência para atender a demanda. No bairro a gente não tem unidade de saúde, porém a gente é referenciado na unidade de saúde, na USF de São Pedro, né? Então a gente pensou que o que precisaria fazer? Uma unidade muito pequena, né? Então quando a gente vai lá em algum atendimento específico, médico, vacina, você tem que ficar lá do lado de fora, que não cabe todo mundo, um que vai lá para atendimento médico, outro para atendimento odontológico, enfim. Então a gente pensou, nem de criar, a gente pensou mesmo de ampliar essa unidade, ou não sei se tem uma nova unidade, mas que consiga atender melhor essa demanda, né, ao número de pessoas que tem. A gente colocou ainda a preservação e manutenção das áreas verdes e das vias públicas. Tem muita via pública lá que é asfalto, mas tem muita via pública que é estrada de terra, né? E essas estradas precisam ter uma manutenção frequente, né? E uma manutenção técnica, né? Que a pessoa entenda que ela tem que fazer lá a vazão da água, não entendo essas coisas, né? Não é isso. Mas que tenha, não só passar uma máquina lá, por exemplo, mas que tenha toda aquela questão técnica para não estragar tão rápido, porque a gente sabe que tem as épocas de chuva, as épocas que é mais difíceis, a época da seca, né? Então, a manutenção tanto da via de asfalto e as vias das ruas de terra. No branco, a gente colocou a dificuldade do poder público em impedir e agir contra as ocupações irregulares, porque quando a gente vê, eles já estão lá, né, numa dimensão grande, e aí causa todos os outros transtornos. Mobiliários de lazer, questão de praças e parques, né, porque a gente não tem no bairro. O bairro da Lagoa, né, vocês que estão ali, eu acredito que, pelo que eu não conheço nenhuma praça no bairro da Lagoa, né? Então, assim, tem um bairro na área da extensão que tem sem nenhuma praça, né? Não é só praça, né? Não tem mobiliário de lazer, né? As crianças, né? A gente não tem aonde levar, né? Então, é muito difícil um bairro daquela extensão não ter nenhum mobiliário para atender os munícipes desse bairro, né? E uma coisa que a gente queria saber, né, do pessoal que fez o levantamento,
qual que é a identidade do bairro da Lagoa. Assim, eu não fui consultado, né? Vocês falaram que já passaram, nenhum do grupo aqui foi feito o diagnóstico do nosso bairro. O que foi feito nesse levantamento que foi identificado? Quais são os déficits? O que é, né, que tem de bom do bairro? O que pode ser melhorado? A gente não tem essa identificação. Então, eu gostaria de saber, né, dessa empresa que foi feita o levantamento deles. O que foi identificado nesse bairro? A gente não tem e nenhum de nós foi consultado, né? E a outra coisa que, como o Cícero falou assim, a gente tem áreas muito extensas, né? A gente participa de um grupo de segurança que a gente passou por um problema lá. Pela área ser muito grande, a gente tem uma dificuldade muito grande, só que a gente deu muito apoio, tanto da GCM, quanto da Polícia Militar, quanto do pessoal da Prefeitura, e a gente sente uma necessidade de uma base lá, alguma coisa mais próxima para poder estar atendendo essa área que é muito extensa, né? E a outra coisa também que vocês falaram é do descarte irregular, né? Por ser uma área extensa, a quantidade de pessoas necessárias para poder fiscalizar, né? Um bairro que é 100% de área de manancial, né? que não tem, né? E a grande questão que eu acho do plano diretor é ser identificado esses pontos da cidade inteira, qual que é a vocação de cada bairro, né? Para a gente poder ter uma diretriz, né? Saber, né, até os empreendimentos que vêm aqui para a cidade, onde que eu vou comprar um terreno para me colocar uma empresa, né? Essa área aqui atende, essa área aqui tem a quantidade de pessoas que eu vou estar trazendo de necessidade para essa empresa. Então a gente não tem esse mapa, né? Então acho que talvez o plano diretor, se ele fosse direcionado para ter esses pontos, até para quem vai investir, para quem vai morar, seria um ponto de partida para eles poderem estar sabendo, né, que área que é de intenção para cada ponto, né? Então eu acho que era isso. Vocês têm mais uma coisa que vocês têm que falar? Valeu, gente, obrigado pela contribuição, rica contribuição. E aí a gente começa a entender, né, o espírito do diretor. A gente começa a ouvir as pessoas aqui, a gente começa a entender as demandas, né, vereador? Pessoal, vamos para o próximo grupo aí. Quem vem agora? Quem se habilita? Ariel. Bom dia. Nós colocamos, meu nome é Ariel, né? Eu sou do bairro da Lagoa. Como já disse anteriormente, eu sou servidor da prefeitura também, sou engenheiro civil, né? Mas eu estou como morador. A fraqueza que nós colocamos aqui foi, basicamente, as fraquezas que todos os municípios, uma boa parte dos municípios que não tem uma receita alta, tem, né? Que é basicamente os itens que devem ser fornecidos pelo Estado, que são segurança, saúde, educação e transporte. É o que falta aqui para a gente também. Nós somos a cidade satélite, estamos na região metropolitana de São Paulo, e boa parte da gente não ter esses itens aqui é porque já tem na Grande São Paulo, né? Mas o que a gente precisa é uma alternativa de acesso fácil, melhorar a nossa mobilidade aqui para acessar esses serviços na cidade de São Paulo, né? Então essa é a nossa grande fraqueza aqui, não ter os serviços aqui e não ter a alternativa fácil de acesso para São Paulo. Tanto o que a gente colocou como ameaça pode ser a nossa força também. Nós colocamos aqui a questão da especulação imobiliária, que é uma ameaça para a gente por estarmos aqui próximos de São Paulo, mas também pode ser a nossa força, se bem aproveitada, né? Mobilidade, as invasões que nós temos aqui, justamente por ter esse crescimento aqui acentuado aqui por conta de estar próximo de São Paulo, não temos pouca moradia aqui, então o que poderia ser a nossa força acaba sendo uma ameaça para a gente, que são as enormes invasões que nós temos aqui, principalmente nos bairros periféricos. Temos aqui um déficit gigantesco na fiscalização desses loteamentos clandestinos que nós temos, né? E uma última ameaça que foi colocada aqui, principalmente nos bairros, falta de sinalização e organização. Isso aí pode provocar acidente e diversos problemas.
Isso nós temos bastante aqui na região central, nos bairros mais próximos, mas se você for lá para o Jacira, você vê que isso é um problema bem grande, né? Como forças, como eu já disse, a gente é nossa fraqueza também, que é o fato da gente ser uma área de mananciais, 100% de mananciais, e é colocado como força, mas também uma fraqueza, né? E por conta de nós sermos aqui também estarmos próximos de São Paulo, nós temos uma facilidade da implantação aqui, por exemplo, galpões logísticos, né? Para a região, para suprir justamente nossa região e a região aqui de toda a região metropolitana de São Paulo. Então isso é uma força que nós temos aqui. Como oportunidade, melhor aproveitamento das áreas e incentivo da indústria, né? Principalmente a questão logística, exploração de atividades rurais e ecoturismo, esse é de fato o nosso diferencial. Então é o que nós podemos explorar como diferencial, que pode ser, tem sido nossa fraqueza no correr dos anos aí, mas dá para transformar para ser de fato uma oportunidade aqui. E o que nós podemos fazer é uma melhor valorização aqui dos profissionais que têm o conhecimento aqui dessa região, né? Aproveitar isso daí para que reverta isso em uma oportunidade, né? Que não tem sido bem aproveitado. Bom, acho que é basicamente isso aí, desses 4 itens que foram colocados. Eu queria falar um pouquinho aí a respeito do meu bairro lá e como eu vejo que o plano diretor pode impactar nessas melhorias. Então, se você pensar no bairro da Lagoa, como já foi dito aqui, é basicamente a estrada João Rodrigues de Moraes, e nós não temos lá uns equipamentos públicos básicos, que são a área de lazer, área verde, áreas institucionais. Foi uma conquista lá, nós temos a escola modelo, que realmente é uma escola fantástica, tem um espaço excelente, mas assim, é só, né? Temos o parque ecológico, que é extremamente mal aproveitado, a área dele é maior, por exemplo, que o Parque Ibirapuera, né? Óbvio que eu entendo que são objetivos diferentes, mas nós não temos nenhum nome, não existe uma identidade. O parque ecológico, aquele parque que foi formado pelas 2 pistas do Rodanel, qual o nome? Ninguém sabe. Eu acabei de comentar ali com uma pessoa e ela nem sabia que existia essa área, né? Então é muito mal aproveitado e precisa ser melhor aproveitado. E como que eu vejo que o plano diretor ele pode impactar para melhorar essas áreas, área institucional, áreas verdes, praças? Como que surgem essas áreas dentro de uma região? Através de um loteamento que é feito. E esse loteador, ele é obrigado a fazer o loteamento e ceder essas áreas para a prefeitura. Essa é uma forma, né? A outra forma é comprando. Como foi comprado, por exemplo, o Sítio dos Patos, lá que é uma área interessantíssima. É uma área que foi comprada com uma verba da educação, ela tem que ser utilizada para educação, mas também ela pode ser convertida, desafetada e utilizada com mecanismos dentro da prefeitura, pode ser utilizado em outras para outras questões, outros objetivos. Mas de fato, se você parar para pensar no zoneamento da cidade, o plano diretor eu entendo que tem que dar essas diretrizes. A região central aqui é urbana, a região do São Pedro, a região do Jacira, que é a área que a João Rodrigues de Moraes liga, que vai até a rodovia, são áreas urbanas. E somente a região da Lagoa é urbana. Agora eu desafio uma pessoa aqui a tentar implantar, dentro de um lote de 1.500 metros quadrados ali na Lagoa, 60% de área permeável. Na própria João Rodrigues de Moraes, que se você andar por ela, você vai ver que ela é praticamente toda comercial. Toda a região é de uso misto, sim, mas numa região urbana, para mim eu não vejo muita lógica nisso. Então eu vejo que isso tem que ser alterado. Aquele pequeno eixo ali, óbvio que tem diversos problemas no município desse tipo, não é um eixo industrial como a BR, mas é um pequeno eixo ali que liga a região central, uma zona urbana a outra zona urbana, e ela é urbana, e ela está se desenvolvendo de uma forma incorreta, né? Você anda por ela e você vê pequenos comércios, você vê várias vielinhas apertadas e sem saída, com várias residências. Então é algo que já está acontecendo, já é uma área, como o Clécio falou aqui, a região central são ruas pequenas, ela desenvolveu mais do que se esperava e ela não tem para onde expandir. E uma área possível de expansão é justamente no bairro da Lagoa, né?
E aquele pequeno eixo, eu entendo que aquilo tem que se transformar numa área urbana, tem que ser brigado com as questões, as leis estaduais aí, para que seja convertida em uma zona urbana. Porque é algo que já aconteceu, já está sendo urbanizada, e insistem que ela deve ser urbana. Se ela se transforma urbana, a pessoa, o loteador, por exemplo, a pessoa que tem um terreno grande, que nós temos grandes áreas lá ainda, vai ser loteado e a prefeitura vai ter a oportunidade de exigir desse loteador área institucional, área verde, área de praça, né, que é uma necessidade hoje do bairro lá. Então, acho que é isso daqui que eu tinha para dizer, tá? Muito obrigado. Valeu, Gabriel, obrigado. Rica contribuição. Eu vou pedir só para você deixar com o Marcos as contribuições, com o Marcos conhece as contribuições. E agora vamos para o próximo grupo. Bom, a gente pontuou, pelo menos eu pontuei algumas questões bem sucintas aqui, depois eu posso passar até para Luciano, para os colegas aqui, a parte das oportunidades, né? Oportunidade que a gente tem, acho que é consenso aqui, né? O turismo, né? Questão ambiental, acho que é uma excelente oportunidade que a gente tem aqui. Também a parte gastronômica, né? Aqui o município, para quem é antigo, como é o meu caso, aqui era um polo gastronômico, né? Vinha gente de fora, vinha comer um leitão, uma pururuca, vinha comer uma pizza, e agora a gente não tem mais isso, mas eu considero que é uma excelente oportunidade, nós consideramos. E também a questão dos parques, né? Que a gente também tem vários parques aqui, como foi dito, o Parque do Povo, o Parque da Represinha, o Parque lá na Lagoa, no Branca Flor e tantos outros. Mas a gente também tem uma dificuldade de acesso, né? Eu estava conversando com o colega ali, com o Evandro, sobre a questão do Parque da Represinha, que tem uma dificuldade grande de acesso, mas que tem um potencial gigantesco aí da parte turística da cidade, né? Exatamente. Como ameaças, a questão da segurança, né? Segurança pública, acho que também foi dito aqui. O aumento populacional, né? A questão da ocupação desordenada é uma ameaça para a gente, mas também pode ser uma oportunidade, mas a gente tem que ver com bastante cautela essa questão da ocupação desordenada. Muitos loteamentos irregulares e tantos outros até clandestinos, né? Que tem uma diferenciação, então isso daí também é uma ameaça para o município. Forças, a própria questão ambiental, né? O verde também é uma oportunidade, uma força, e a localização privilegiada do município, né? Próximo de São Paulo, mas também dá acesso a tantos outros locais aí, a parte sul do país, indo para o interior, isso daí é uma força grande que a gente tem também. E como fraquezas, nós pontuamos aqui a dificuldade que no turismo, né, a dificuldade que o turista ele tem de permanecer mais do que um dia na cidade. Às vezes você tem, nós comentamos sobre pousadas, né? Nós não temos pousadas aqui simplesmente porque o turista não consegue vir aqui e ficar 3, 4 dias, 5 dias aqui, porque não tem essa estrutura para isso, né? Então, não tem esse atrativo para poder ficar mais do que 2, 3, 4 dias aqui no município. Então, nós vemos isso como uma fraqueza. A questão da fiscalização com obras também, nós vemos que em alguns bairros, centro e alguns outros bairros, a fiscalização é bem rigorosa, mas em outros a fiscalização com obras é muito precária, né? A pessoa constrói praticamente na calçada ali, então fica difícil também essa questão. E também com relação à saúde, né? Que a gente entende que o município não está conseguindo absorver a quantidade de pessoas que nós temos, a população, com as unidades de saúde que nós temos aqui. Então a gente vê que isso daí é uma fraqueza também. Nessa questão de fraqueza, uma coisa que a gente também levantou é a questão da grande quantidade de terrenos ociosos
que não tem uma função social dada pelos seus proprietários, e também não tem uma fiscalização da prefeitura para exigir desses proprietários essa função social. Então, isso estimula as ocupações irregulares. Então, é isso que a gente tinha a acrescentar. Valeu, gente. Obrigado pela contribuição. Eu acho que não tem mais nenhum grupo, né? Todos fizeram assim. Ah, não, tem mais um grupo. Tem mais um grupo, né? Tem sim. Bom dia, sou a Marina. Eu moro no Engenho. Eu vou ser bem sucinta, porque eu acho que todos os pontos já foram pontuados aqui. Como oportunidade, nós pontuamos as belezas naturais, então uma forma de incentivo aos parques, às trilhas, às nascentes, mais áreas de lazer para a nossa população. Também explorar mais o turismo, que acaba sendo uma forma de incentivo ao comércio local, que vem cada vez mais defasado. A gente vê cada vez mais lojas e empresas saindo de Itapecerica. Projetos agrícolas, como forma de visar também a população de baixa renda e explorar essas áreas verdes que nós temos aqui na região. Como fraqueza, nós pontuamos a falta de fiscalização, a falta de investimento no comércio local e os problemas de mobilidade, principalmente aqui no centro da cidade, e a recuperação de áreas degradadas e das áreas verdes. Como força, então, esse incentivo maior dos empregos da região e do comércio local. E como ameaça, essa expansão e o crescimento urbano, o crescimento desordenado, que acarreta na falta de saneamento básico em algumas regiões, a verticalização aqui do centro, que também vai acarretar em outros problemas que não atendem à demanda que vai ser exigida nessa área, e o transporte individual, que também vai crescer com essa expansão urbana. E também pontuamos como ameaça o desmatamento nas áreas verdes, o aumento dessas ocupações irregulares e de loteamentos clandestinos, e a falta de fiscalização para mitigar esses problemas. Isso é isso. Obrigada. Obrigado, Marina. Pessoal, sobrou um tempinho, e aí eu vou abrir a fala. O vereador vai fazer uso da fala, e aí se alguém quiser pontuar mais alguma coisa, o tempo que ele utilizar, a gente libera para todo mundo aí, tá bom? Agradecer a presença aí do secretário de Obras, Carlos Pinho. Obrigado por ter vindo, Carlos. Vereador, à disposição. Só pontuar aqui na questão das fraquezas, foi citado aqui na última apresentação a questão do saneamento básico, né? Que é uma deficiência que nós temos grande ainda, né? Nós temos um percentual muito alto ainda que a Sabesp precisa atender o nosso município, e esse crescimento desordenado tem contribuído, mas também nós temos vários bairros antigos da cidade que ainda falta, que não tem o saneamento básico 100%, né? Só para conhecimento de vocês, nós tivemos aí nesse mandato, em 2021, no primeiro ano, a implementação do saneamento básico na Gleb 7, que é um bairro já de quase 20 anos, é a parte mais nova do Parque Paraíso, onde não tinha 1 metro de coleta de esgoto. E aconteceu agora em 2021. E nós temos um monte de outras realidades que faltam.
Então, essa questão dos bairros, né, que precisa avançar com a coleta. E é importante frisar que não é só a coleta e a destinação irregular, né? Chegar a coletar e jogar nas nascentes, nos nossos leitos de rios e tal. É a coleta e tratamento do esgoto. E também eu citei aqui alguns bairros que nós não temos o abastecimento da água potável. Né? Bairros que estão crescendo, que de alguma forma já tem uma população já bastante grande, Refúgio da Serra, Jardim Renata, Mombaça, Botuverá, bairros que já tem uma população enorme, mas não tem o abastecimento de água. Então, conforme os bairros já estão crescendo, e já há algum tempo tem muitos moradores lá, a própria criação de fossas tal, contamina o solo e as pessoas não podem estar utilizando a água potável, a água de poços artesianos. Também a questão da implementação de ampliação no nosso transporte municipal, que está deixando a desejar em muitas áreas distantes, que as pessoas têm que andar aí 2, 3, 4 quilômetros para acessar o transporte. Isso desde quando foi cessado as vans, né, o transporte alternativo, que tem ampliou aí os problemas no transporte municipal. E uma outra situação aqui, último ponto, que são as áreas públicas, né? Por exemplo, na Lagoa não tem área pública, mas nós temos muitos bairros que têm áreas públicas, mas que não têm as matrículas dessas áreas. Então, quando você busca uma emenda estadual, uma emenda federal, até as emendas impositivas municipais, elas até conseguem ser desenvolvidas dentro dessas áreas. Só que como os valores das emendas impositivas não são tão grandes, você acaba implementando projetos menores. Mas quando você precisa implementar um projeto maior, precisa de um recurso maior que vem do Estado ou da União, nós precisamos que esses terrenos tenham matrículas. E o nosso município tem vastas áreas, né, muitas áreas que não têm as matrículas. Então é importante também o poder público pode se atentar a isso e fazer com que essas áreas possam ter as matrículas, né, não que os setores competentes aí possam trabalhar com projetos para desenvolver e dar legalidade a esses pontos para que sejam implementados os projetos necessários para a população. E até mesmo, por exemplo, citamos lá a região da Lagoa, e nós temos outras regiões também, que não tem área pública, mas que possam também estudar, aí ver alguns pontos estratégicos para propor ali para o proprietário desapropriar um trecho e tal, para fazer essa implementação de projeto social, seja no esporte, lazer ou outra que possa beneficiar a região que tenha necessidade. Obrigado. Oi. Pessoal, nos últimos encontros a gente fez um painel exposto, mas a gente não encontrou uma parede que pudesse ser satisfatória para todos. Então, a porta vai se abrir daqui a pouquinho, vocês podem vir olhar todo o painel que foi construído. A nossa equipe tem, né, tá colado, tirado fotografia, escaneado, digitado, porque isso faz parte do material que vai na ata, que a Elaine está aí, está produzindo a ata de todas as reuniões, que aos poucos a gente vai alimentando naquele link no site da prefeitura. Para responder o rapaz, também é o seu nome, da Lagoa. O Thiago questionou do diagnóstico. Muito daquilo que a gente está aqui hoje é para ouvir de vocês o que é a característica principal dos bairros. Vou de novo botar a discussão da semana passada, no Botuverá, que é uma área geográfica muito grande, e a gente ouviu muito das pessoas o perfil daquilo que elas querem, né? Qual é o que eu tenho, o que eu acho que pode ter. Aí eu te respondo, depois se você quiser até falar, qual é o perfil que você e o seu grupo acham que cabe na Lagoa. O Aliel já contou uma coisinha ali, né, Aliel? Aí você disse quanto a importância, o Marcelo vai me ajudar a acrescentar, qual é a função da equipe Soma como apoio à equipe técnica. Muitos dos dados para fazer o diagnóstico são nossos. Nós sabemos quantos imóveis foram aprovados nos últimos anos na Lagoa, por exemplo, a tipologia dos imóveis que são aprovados. Nós temos o cadastro técnico municipal que nos informa qual é a tipologia de cada imóvel, se é residencial, se é institucional,
institucional, setor comercial. Né? Nós temos nos últimos anos quantos empreendimentos foram abertos através do CCM, nos bairros. Então a gente tem esses dados. Só vamos apresentá-los mais à frente no dia do diagnóstico, que é um dos espelhos de informações que a gente tem. Né? Nós já temos uma base de uso do solo, que a gente pode revirar ela do avesso. Né? Você tem um texto que legislou durante mais de 20 anos, e de repente a gente pode transformar de um dia para outro uma zona residencial como é o Imomirim num eixo industrial. Mas a gente pode começar a dialogar numa zona do Imomirim, por exemplo, que é uma zona que foi tipologicamente durante anos exclusivamente residencial, e que a gente tem clareza e já percebeu que muitos dos imóveis anteriores ou de forma irregular têm usos diversos da residência. A gente tem uma grande quantidade de atividades de prestadores de serviços que nós já limpamos, como áreas de terapêuticas, né, áreas que têm instituições de apoio espiritual, religioso, que cabem e dialogam com o espaço residencial. Mas é um olhar que a gente tem, que a gente quer que nas audiências, ou nesse grupo de audiências que foram ofertadas, que a gente, olha, temos isso lá, precisamos ajustar, como aconteceu na reunião do Imomirim no primeiro dia. Né? Então, esses apontamentos que estão todos aqui, eles dialogam com o texto. O que a gente tem daqui para frente é pegar essa informação que está nessa fichinha azul, desculpa, azul, está escrito de azul e branco, aonde ela entra como elemento no plano diretor. Né? E aqui a gente coloca a quantidade de terrenos ociosos em função social. Existe uma prerrogativa no Estatuto sobre PTU progressivo e regressivo, que existe como medida possível. Então, é uma situação que agora, apontada por alguém, que a gente olha, apresenta, se é viável tecnicamente, a gente joga para a audiência. Não estou dizendo que isso vai acontecer, estou dizendo que é uma permissão, uma possibilidade de discussão, por exemplo. Né? Então, é esse embate, bate e volta, que a gente tem tentado buscar e tirar nas audiências. Eu pedi para o Marcelo para fazer uma fala sobre a demanda da empresa, porque ele vai falar que a gente fez acesso à empresa e a gente orientou a empresa naquilo que a gente precisa, no que ela vai nos ajudar, enquanto ferramentas que a equipe técnica sozinha não consegue. Tá bom? Bom, eu só para complementar uma coisa. A ideia da Prefeitura na revisão do plano é que o grupo técnico dos técnicos da própria Prefeitura encaminhe a análise, porque a gente não... quando a gente tinha pernas para fazer a parte de diagnóstico no sentido de levantamento de dados. Mas, a priori, existe até um documento que rege isso, que é o termo de referência, está muito bem esclarecido, né? Depois a gente coloca à disposição de quem queira ver. É o seguinte, a Somada foi contratada justamente para buscar fazer análise documental, análise de base de dados. Não existe uma ideia de fazer um censo, assim, essa consulta até a gente está fazendo agora, de uma certa forma, aquelas coisas que eu estava comentando com o Clécio no fim do lado do Cotoverá, que se você for olhar o mapa do Cotoverá hoje, o que você tem lá? Uma grande área vazia, uma população desse tamanho. É isso que o cara enxerga com a primeira aproximação. Ele não consegue ver que está tendo problema em pequenos núcleos, vários núcleos que tem lá, e que você não sabe o problema, porque eles não vão estar cadastrados, eles não vão estar nem tipificados em algum lugar. Então essa aproximação é necessária. A Lagoa, mesma coisa. Eu posso falar porque eu ainda sou proprietário da Lagoa, certo? Então, de certa forma, eu conheço bem. Qual é a minha visão da Lagoa? A Lagoa, ela veio de uma estrutura fundiária rural. Eram grandes proprietários, são grandes propriedades de poucos proprietários. Boa parte familiar, como é hoje. A gente brinca que todo mundo na Lagoa é primo, né? Então, e essa estrutura está se dando. Até brinquei agora com o Gil, eu falei, poxa vida, né? Quantos terrenos a prefeitura tem na Lagoa? Se for ver, tem uns 3, né? Que é a escola, a escolinha e o parque. Quer dizer, para você fazer uma praça, alguma coisa, você tem que desenvolver também, identificar essa demanda também. Isso é importante aqui. Existe uma demanda para usos urbanos numa área urbana, certo? Então, essas realidades que surgem são importantes também que a gente constate. Esse é legal, vocês colocarem esse tipo de coisa. Bom, obrigado. Obrigado, Marcelo.
Bom, pessoal, aqui nós vamos partindo para o final, né? Final dessa audiência pública. Eu fico muito feliz com o resultado dessa audiência, pelas colocações, né? E pela forma da construção desse plano diretor, sendo construído com diálogo, lado a lado ali com a população, com todos, né? E a gente vem tentando no dia a dia, como eu já disse no início aqui, de fazer da forma mais transparente possível e com a maior participação possível. É comigo e com você, meu vereador. Tem alguma coisa aí, depois vamos conversar com os meninos. Bom, gente, para não me prolongar muito, quero agradecer mais uma vez a Deus pela oportunidade, agradecer a cada um de vocês por disponibilizar o tempo de vocês, por vir aqui fazer essa contribuição. Eu acho que dessa forma a gente começa a colocar Itapecerica nos trilhos para ir rumo o que a população quer, o que nós queremos para Itapecerica da Serra, né? Então fica aqui meu agradecimento a todos. Encerro aqui agradecendo a vocês pela participação e coloco à disposição que além dessas contribuições aqui, tem lá, eu acho que tem um QR Code no folhetinho aí, eu acredito que todos receberam o folhetinho, está à disposição lá na frente, né? E aí quem quiser pegar, tem um QR Code aqui que você já vai direto pro formulário. Tem um QR Code aqui no finalzinho, vocês apontam a câmera do celular, apontou a câmera do celular, vocês já vão direto lá. Às vezes alguém não veio aqui, não conseguiu vir por compromissos diversos aí, vocês podem pedir, pode passar para o pessoal esse formuláriozinho, que ele consegue fazer a contribuição lá, diretamente no site. Então, gente, obrigado a todos, um bom final de semana a todos, e a gente segue à disposição de vocês para fazer essa construção desse plano diretor da melhor forma. Obrigado a todos, viu? Muito com a gente. Ó, a gente tem pedido uma tarefinha, viu? Uma tarefa. Todo mundo que veio hoje, na próxima audiência, traz mais 5. Tá bom? E o vereador, a tarefa é dobrada, é 10. Tá bom? Então, pessoal da Lagoa, traga mais 5 pessoas na próxima encontro, que a gente vai marcar as datas ainda, mais 5 para a gente duplicar, triplicar, quadruplicar a quantidade de pessoas que venham a falar da Lagoa, que venham a falar do centro, que venham a falar do Parque Paraíso e outros mais. Bom, gente, sempre acompanhe o QR Code para a gente passar as próximas. A gente vai usar as mesmas ferramentas de informação para a próxima reunião de audiência de divulgação do diagnóstico. Tá bom? Agradecemos, até mais.